Pessoal, mesmo sem ter terminado a faculdade, esse foi o valor que eu fiz no mês passado trabalhando de casa, R$100 mil. Isso equivale a 10 vezes o salário de um médico recém-formado. Você quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Arsenal looking for a penalty. Lacazette has put the ball in. Well, Graham Scott rejected Arsenal's penalty appeals. Ramsey in the middle, as is Mkhitaryan. 2-0 Arsenal. Southampton creating their own problems. Defensively, really poor. On va suivre aussi le mètre 95 de Dan Axel Zagadou qui est capable de faire la différence. L'ancien du Paris Saint-Germain, il y a du mouvement. Oh, et il y a Zagadou. C'est pas de la tête, mais c'est du pied pour permettre au défenseur central du BVB d'inscrire son premier but de la saison. Et surtout. C'était important pour cette équipe de Dortmund d'ouvrir le score. Il n'avait pas marqué en Ligue des Champions, il n'avait pas marqué à Nuremberg. Ça faisait 2 matchs sans marquer, voilà, c'est fait. Ouais, bien remis de la part d'Havertz. Oh, la réaction de Kevin Folland pour son 9e but de la saison. Et pour permettre à Leverkusen de revenir à hauteur un partout. Spécialité du buteur du Bayer Leverkusen, là, comme ça, qui a cette capacité à pouvoir fermer au max la cheville pour trouver un angle quasiment impossible. Oh, ça a été fatal pour Burki. Jadon Sancho. C'est un festival qui débute dans ce dernier quart d'heure de la deuxième période. Il n'aura fallu qu'1 minute pour voir Dortmund réagir. Sancho sur cette classe de l'international anglais dans la gestion de ses ballons. Wetzel. Hakimi, il va y avoir danger dans la surface de réparation, on va le récupérer, Götze. L'heure de jeu et le break réalisé par le Borussia Dortmund grâce à ce 4e but de la saison. Derrière Diallo. Ça presse en tout cas, ça presse aux abords de la surface de réparation de Roman Bürki. 75 minutes bouclées ici à Dortmund, 2e poteau. Et c'est une nouvelle fois Roman Bürki sur la trajectoire, mais ce ballon au final est au fond. Et Jonathan Tah à la 75e minute. O Milner, ela fica na barreira do Manchester United. Levantamento, que bola, lançamento preciso para o Rashford, ajeitou o pé esquerdo, bateu. Vai passando o Milner, Salah acelerou, chegou perigosamente dentro da área, cortou bonito, cruzamento rasteiro. Marcação, sistema de defesa, coloca a bola na frente o zagueiro Matip, que isso? Fez fila e ganhou uma falta perigosa. Autorizado o Salah, bateu de pé esquerdo, bateu mal, jogou por cima do gol. Pegou muito embaixo. ESPN, 2-0. Olha o Henderson, recebeu dentro da área, meteu o cruzamento, ela passa pelo Sturridge. Cara com James Milner, Pogba tem espaço, ajeitou, pé direito, bateu forte. Que coragem dos jogadores do Manchester United chegando. Lukaku teve a chance de dominar, que passe. Lingard tentou deixar o Alisson pelo caminho, não conseguiu. Espetacular a saída do goleiro do Liverpool. Milner combina a jogada no gesto, bota a bola para dentro da área, Matip por cima do gol. Ainda fica oferecido ao ataque do Manchester United. Levantamento do Sanches, Lukaku. Alisson pega. Agora sim, a batida. Trabalhando a jogada com o Pereira. Pogba escorou de cabeça. Alisson. 4 passos da área. Ian meteu o levantamento. Alexis Sanches pra fora. Ainda hoje, 4:30 da tarde, Levante e Real Madrid. Olha o levantamento. Rashford tem condição legal. A bola escapou e ficou pro área. Tenta caprichar no levantamento. Milner, primeira cabeçada. A bola tá perdida. Rashford. Não tinha o corpo tão bem equilibrado assim, ainda tentou a final do Alexis Sanches, ainda o Pogba, cortou, lance individual, Sanches mais atrás, escorregou no momento, proteção, tá tentando fugir do Ashley Young, conseguiu, deu uma pedalada, abriu espaço, jogadaça do Wijnaldum. Milner na cobrança, entrada na pequena área, o Wijnaldum mergulhou. Levantamento lá do outro lado, Smalling cruzou de primeira, gol contra do Matip. All'esterno, Callejon, ancora là. Zilinski ha davanti anche Chiffi, oltre a Jacoponi da marcare. Koulibaly 2 volte, prima da Fabian Ruiz, poi da Zilinski. Yusai, d'esterno, dentro, grande palla, Zilinski, zona tiro, calcio!
appoggia Zielinski, era ispirato, si vedeva. Guardando la linea laterale, guarda che colpo da biliardo, guardalo. Grande giocata. Grande giocata. Questo è un colpo abbastanza semplice, secondo me. L'indicazione dell'allenatore data a Koulibaly per Milik. Va Milik sotto la barriera, 2-0 per il Napoli con intelligenza. Tanti potevano battere, lui si prende la responsabilità e la scelta. Bassa pensando a un salto della barriera, scelta azzeccata e palla che va anche... Attention, ce ballon complètement raté qui va profiter à Milik, il a le soutien à côté, il préfère un doublé, Arkadiusz Milik qui vient tripler la mise. Champion de cette Europa League, le Red Bull Salzbourg, les Autrichiens. Ça m'a fait de la part de Kairon le jeu en triangle qui finit. Dada Mounas qui clôt parfaitement sa magnifique semaine, buteur. And straight away the chase is on, could be an early goal, how about that, 60, well incredible about, and then his goal as it comes across. With the fastest goal. Full corner there to back into the mix, and Vecino's there! What an incredible start to... What about that ball? Because if they're by the penalty spot, there's Deborah, there's the cut it, now the curler. Oh, and it's a belter! Best into turn corner from Politano. Right, it really is. He allows Politano to get goal and he turns it. Nothing. Here we go. He's taken so long to make his mind up. Edmilson Fernandez. Chiesa's ever more evident here. Yeah, and I think he's really unfortunate there. Everything he can to make the right call. This is a golden chance for Perisic into the corner. Perisic with his first goal in Serie A since before Christmas. Freeze decide. Oh, and now This is going to be absolute. Muriel is going to have a go! A long way out. Muriel is going to have a go! Fiorentina are back. Lá no meio aparece a Teo Mbaye nessa confusão, quase! O juiz disse que foi falta ali a favor de Juventus. O zagueiro, mas recupera Paulo Dybala. Matuidi pela esquerda, ele faz um belíssimo cruzamento, tira essa bola, vai cobrar, é gol! Ele acaba de entrar e abre